Olá, boa tarde, Fernanda. Agora é boa tarde? Agora é boa tarde, porque nós estamos gravando Boa à tarde. tarde e a gente sempre respeita o nosso tempo de vida e o nosso tempo de gravação também, né? É, eu acho, né? Eu gosto. Boa tarde. Gente, eu tô falando isso para encher o saco dela porque ela tinha me proibido de falar bom dia ou boa tarde, tá? Então agora, por isso que eu tô pegando no pé dela. É que não funcionou, então quando não funciona a gente adapta, como tudo na vida, né? Então, é porque é aquele negócio automático, né? Aham. Tudo bem, sejamos naturais. Uhum. Então, É bom, é bom, é é bom. bom, Eu é bom, gosto, eu também gosto. gosto. A gente estava falando nos últimos dias, falamos bastante sobre as 5 linguagens do amor e sobre os descompassos que acontecem quando a gente espera alguma coisa que o outro não corresponde porque não é aquela forma dele manifestar seus sentimentos. E aí vem muito essa questão da expectativa, que a gente está sempre esperando alguma coisa do outro, com Não, base. Pode falar. desculpa. Não pode falar. Não, é que a gente, na verdade, está sendo ensinado a não esperar nada do outro, né? Tipo, ai, não crie expectativas, mas quer crie bodes, mas não crie expectativa, crie pôneis, mas não crie expectativas diante do outro, não Então, é? então vamos partir daí, porque isso acho que não é possível, né? Não, não é possível. É uma grande besteira, na verdade, né? Do meu ponto de vista, né? Claro que não é uma verdade universal, mas para mim, né, diante até da questão sistêmica, quando a gente olha ali as leis sistêmicas, a gente vai ver que existe o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, sempre que você dá algo, você lá no fundo da tua alma, por mais que a tua mente diga, ai, não vou criar expectativas, tem pôneis, mas não cria expectativas, né? Lá no fundo da tua alma, ela precisa da compensação daquilo então que você ofereceu. Né? A questão é que muitas vezes a gente se frustra. Pô, palavra difícil, né? Palavras Frustrar. chatinhas. Cruz. Frustrar. Repitam aí, gente, 5 vezes. Frustrar, 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 frustrar. Tá, voltando. Só para testar. Então, a questão é que muitas vezes a gente espera que o outro faça da mesma forma que nós fizemos, né? Ou nos dê na mesma proporção ou da mesma maneira que a gente fez. E esse talvez seja o grande processo de dor e de quebra, né, de ilusão, quando a gente se frustra, né, na expectativa. Ai, poxa, eu fiz todo um jantar e ele nem apareceu. Mas de repente a forma de equilíbrio dele foi compensar com alguma outra coisa que não foi o não aparecer no jantar, sabe assim? Então, isso causa muitos conflitos nos relacionamentos em função da forma como o outro dá e recebe amor, que normalmente é diferente da nossa forma de receber e dar amor. E isso é estruturado lá na nossa infância, da forma como nós vimos o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, da forma como eles lidavam com o amor naquele momento, né? Que foi, então, a forma como a gente gravou no nosso cérebro como sendo certo e errado, e dessa forma, então, eu vou me manter, ou fazer muitas vezes o oposto daquilo que eu vi como sendo algo, entre aspas, errado. E daí eu vou para a vida dessa forma, agindo assim, com essa linguagem. Mas, contudo, a gente muitas vezes não sabe nem que linguagem a gente usa, porque é inconsciente, nunca pensou a respeito, que dirá prestar atenção na forma como o outro recebe amor. Uhum. Sabe que hoje eu tava escrevendo justamente sobre as 5 linguagens do amor, e aí perguntei pro meu marido qual era o que ele achava que ele, a forma como ele expressava e como é que ele gostava de receber. E aí, Uhum. curioso que ele falou uma linguagem que era que ele costumava mais fazer, e eu percebo que ele faz muito de outra coisa. Ele falou do toque físico e eu percebi que ele também faz muitos gestos de serviço para mim. Nós Uhum. vamos falar Uhum. das 5 linguagens do amor, porque a gente falou delas, Uhum. agora a gente começa a falar de uma ou outra e não vamos falar de todas. Então, acho que a gente podia começar falando Lista. delas. Isso, então lista. Quais são as 5 linguagens do amor, Adri? A primeira, palavras de afirmação, Ok. toque físico,
Sim. de tempo, Uhum. presentes e gestos de serviço. Perfeito. São essas 5. Provavelmente até existem mais. Essas 5 linguagens do amor é um livro, né? Do Gary Mundialmente. Chapman. Isso, exatamente, mundialmente conhecido. Então, ele tem tanto videozinhos no YouTube quanto o próprio livro para que você possa ler, né? Ou esses videozinhos de resumo no YouTube, que são sempre muito interessantes, da gente se observar e observar o outro, né? A gente não é ensinado a pensar sobre a gente, né? A forma como a gente age, os nossos Uhum. sentimentos. Eu, por exemplo, com meu namorado, ele gosta de atos de serviço ou toque físico, né? Que é a materialização. Eu já gosto, né? Pelo que eu percebo nele. Pode ser que tenha outras questões nele, né? Já gerou até conflito entre nós, dele trazer o amor para mim de uma forma e eu enviar o amor de outra forma e a gente não se encontrar, não ter uma interseção e dar rolo, né? De um entender que, não, tu me machucou, tu me feriu, mas não, na verdade era a minha forma de expressar amor e essa foi a tua forma de expressar amor, e só que a gente não se encontrou no meio do caminho e gerou conflito. A Adriana bem sabe, né? Que Aliás, é já bem comum acontecer esse tipo de conflito. exatamente, é bem comum. Daí o outro interpreta e já entra lá para aquela questão de Dom Miguel Ruiz, né? Já levou para o lado pessoal, já tirou conclusão, daí um negócio formou. Aham. Eu não soube ler o amor que ele quis me dar, eu não soube expressar o amor que ele conseguia receber, daí ele levou para o lado pessoal, eu já levei para o lado pessoal, ele já concluiu o que não era, porque a gente não conversou, aí o negócio virou uma bola de neve deste tamanho, e até esclarecer que era, cara, em 1 hora a gente teria esclarecido, levou 2 dias para poder esclarecer. E não só os mal entendidos, como uma, uma coisa de ficar sempre esperando uma coisa que não é a forma como o outro pode te dar. E aí tu fica se ressentindo porque ele não expressa daquele jeito, por exemplo. Fica eternamente esperando, enquanto a pessoa faz gestos de serviço para ti, demonstrando o amor dela, tu fica esperando as palavras, que talvez não sejam o natural para aquela pessoa, e vocês não conversam a respeito, e aí um fica esperando pelo outro e ressentindo. E E criando historinhas dentro da cabeça, o outro não gosta de mim, o outro não quer, o outro, enfim, qualquer história que possa estar conectada às neuroses até do teu próprio sistema familiar, né? Se no teu sistema familiar existem mulheres, né, que foram abandonadas, se existem mulheres que foram traídas, se existem mulheres que foram rejeitadas, quando existe essa falta de comunicação de você com o seu parceiro, no sentido de você o conhecer e você se conhecer, né? A gente não entra nessa interseção, nesse conhecimento entre os dois, né? Como que ele recebe amor e como tu consegue dar amor. Aí já conecta, que tu leva para o lado pessoal, já conecta com o quê? Com as neuroses do teu sistema familiar. Aí foi mais profundo ainda. Aí o drama se instaura. Porque daí tu entra nas loucuras da tua cabeça, aí para montar a historinha na nossa cabeça, vamos combinar que a gente é bem criativo, né? E oh, sempre pro ruim, né? nossa. Sempre pro pior, né? Uhum. Nunca pro melhor, né, cara? Nunca. A gente não consegue criar uma historinha Não, assim, vamos viver feliz para sempre. Não, é sempre aquele drama, aquele abandono, aquela dor que vem. já pega o pote de sorvete, a garrafa de vinho e E pronto, já vamos vou lá. começar a me afundar. Nem falei com ele ainda, mas com certeza ele Exatamente. precisa desse pote de sorvete. Não, daí a gente já vai lá para Bridget Jones, All by Myself. Uhum. Não é? E normalmente é assim que a gente age quando não há uma comunicação clara, baseada no que um sente e baseado no que o outro sente. Muitas vezes é difícil dentro de um relacionamento a gente falar com clareza aquilo que realmente sente. E é justamente o falar com clareza que a gente realmente sente que a gente vai conhecer o outro. Então, muitas vezes, quando acontecem esses atritos, é a oportunidade perfeita para que a gente possa ter diálogos maduros, honestos, passar do drama, né? No sentido de entender o outro. Tá, onde foi que eu te feri? Né? Onde foi que eu feri o teu valor? Né? Daí a gente já entra aqui na questão de valores. Então, a gente começou lá
com as expectativas, né, que estão muito associadas à lei de equilíbrio do dar e receber sistemicamente falando. Então, sempre que eu dou, a minha alma espera uma compensação, né, algo para que a gente possa ficar equivalente. Aí a gente já entrou ali para as 5 linguagens do amor, que é a forma como eu dou amor, expresso meu amor não necessariamente a mesma forma que o outro vai receber o amor, né? Talvez ele não entenda. Aí a gente já entrou ali na questão do Miguel Ruiz, não leve nada para o lado pessoal e não tire conclusões, porque se eu dou de um jeito, ele não sabe receber, e ele me dá de um jeito, eu não sei receber, eu já vou concluir na minha cabeça, louca, de acordo com as minhas neuroses, que todo mundo carrega, né? Uma dor, e daí eu vou começar a criar a historinha na minha cabeça. Mas será que ele não gosta de mim? Será que ela não gosta de mim? Será que ela fez aquilo para me provocar? Mas deve ter sido para me provocar, tem que ter sido para me irritar. Não, ele tá fazendo alguma coisa. Não, Foi ela uma tá fazendo... indireta. Foi uma indireta, super, nossa, indireta, nós mulheres, para concluir que é uma indireta que a gente, vamos combinar que a gente tem essa criatividade, né? É super. Então, agora a gente entra na questão de valores, né? Quando há um conflito, né? Onde as pessoas não conseguem se entender, ali é uma oportunidade perfeita para que possam ser vistos os valores de cada um. Aí, repito, foi aquilo que a gente falou lá no início. O que eu aprendi quando criança? De repente, eu vi os meus pais brigaram, de repente eu vi meu pai trair muito a minha mãe, vamos supor, tá? E aquilo machucava a minha mãe. Não necessariamente eles me contaram, mas a criança, né, em função até da questão do neurônio espelho, ela conecta, ela capta, né, toda a informação que está ocorrendo no nível psicoemocional. Então, se eu sinto, se a criança sente, mesmo pequenininha, que o papai trai a mamãe, muitas vezes essa criança, ela tem duas opções de introjetar essa informação. Ou ela repete, né? Ou ela vai se tornar uma pessoa extremamente íntegra, a um nível muito alto de exigência, de integridade dela mesma e dos outros. Então, ela não admite nenhum tipo de traição, entende? E tá tudo certo, é a forma como se manifesta nessa pessoa. Ou ela vai repetir, para poder incluir papai ou mamãe, ela vai repetir aquele padrão traindo as pessoas na sua vida. Entende? Então, o que é um valor para uma pessoa? Às vezes o valor para uma pessoa é A e o valor para outra pessoa é B. E se a gente não sabe, não consegue reconhecer a partir do sentimento expresso nesses valores, eu vou estar o tempo inteiro ferindo o outro e o outro me ferindo e a gente não sabe o que está ferindo um outro porque ninguém falou sobre esses sentimentos. Entende? Entendo. E, inclusive, eu penso numa outra coisa aqui que a gente estava falando sobre entender os valores do outro. Mas uma coisa que eu percebo, não sei se tu percebe também, é que existe muita dificuldade da gente conhecer os nossos próprios valores, da gente saber pensar assim, ó, se tu perguntar para alguém quais são os teus valores, o que é inegociável para ti, às vezes as pessoas não sabem dizer isso. E aí a gente fica, porque quero muito descobrir meu propósito, quero trabalhar com meu propósito, e aí tu pergunta, tá, mas quais são os seus valores? E aí a pessoa não sabe responder. Então, como que vai chegar num propósito se não sabe os seus próprios valores? Como é que tu vê isso? Tu concorda que a gente tem um pouco de dificuldade de identificar esses valores? Com certeza, como eu te falei antes, as pessoas não são ensinadas a se olharem, a se observarem, né, a se conhecerem. Elas simplesmente vão levando a vida, vão indo, entram num relacionamento, se relacionam sem conhecer o outro. Eu canso de escutar pessoas que vão no meu consultório falar que estão vivendo há 1 ano, 5 anos, 6 anos com uma outra pessoa, mas não a conhecem profundamente, porque esses diálogos vulneráveis, e agora entra na vulnerabilidade, esses diálogos vulneráveis não existem, porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar ou tem medo de perguntar, né? Justamente porque eu não sei como é que ele vai reagir, eu não sei como ela vai reagir. E daí vem uma briga, vem um confronto, né? No sentido de ajustes, e essa é a chance, muitas vezes. Pô, então, peraí, onde foi que eu te machuquei? E mesmo assim, às vezes as pessoas não sabem expressar, ficam na superficialidade, quando na verdade a gente precisa ir no nível mais profundo, né? Que é no nível dos sentimentos. Tu agiu assim, tu agiu daquele outro jeito. Aí entra para
Discutir isso no momento do conflito tem esse problema, né? Porque às vezes as pessoas estão na discussão para ganhar, não para esclarecer, e Uhum. aí nunca vai ter fim. É aquela velha história, né? Quem se acha com a razão já não escuta mais o outro. Uhum. Quem acredita que está com a razão já não escuta mais o outro. E isso é uma verdade. Então, quando a gente vai para um processo de resolução, é muito importante que a gente vá com humildade, no sentido de se colocar para escutar. Porque na hora que você falar, você vai falar: olha, eu senti isso, eu senti daquela outra forma, porque não é o fato em si, entende? Não é Uhum. o que acontece, mas é o sentimento que é gerado a partir daquele fato. Então eu posso chegar para o meu parceiro ou para minha parceira e falar assim: olha, você agiu daquela forma e aquilo foi muito ruim porque me fez mal. Olha só o dedo apontando. Você Uhum. agiu daquela forma e aquilo foi muito ruim e aquilo me fez mal. Eu estou fazendo o quê? Eu estou julgando o outro. Eu estou na minha razão de que eu estou ferida. Agora imagine se eu chego para uma pessoa e digo assim: olha, eu me senti assim diante de tal situação, que pode ser que o outro também não entenda, mas Uhum. pelo menos você se coloca numa situação onde eu não estou te acusando, eu não estou te agredindo, eu não estou nem te julgando, eu estou dizendo como eu me senti. Então, eu me senti assim. Então, nessa entrega, né, nesse posicionamento, você fica o quê? Muito mais leve, muito mais suave. Gente, é uma realidade agora que eu vou falar para vocês, e por favor, não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com feminismo, não tem nada a ver, tá? 80, acho que diria até mais, 90% dos conflitos, das brigas, as mulheres podem solucionar com gentileza, com delicadeza. Silêncio. A cara da Adriana, para quem não tá vendo, sério, foi ótimo. Agora ela ficou me olhando, tipo, E agora? ótimo, Adri. Ok, concordo, concordo. E Sabe, no sentido assim, ó, de saber levar um diálogo. Porque se uma mulher entra, tá, houve um conflito, ninguém se entendeu e tal. Se a mulher entra, não, porque tu fez aquilo, porque tu me magoou, porque tá. Se a mulher entra, suave, tá, deixa eu te escutar, me fala o que tu sentiu, me conta qual foi, o que eu te feri para eu poder entender qual foi o teu sentimento. Olha o acolhimento. Aí sim você fala, tá, tudo bem, você se sentiu assim, então deixa eu te dizer, eu me senti assim diante de uma ação. Então, feriu esse valor em mim. uhum. Veja que a qualidade da informação, a qualidade do diálogo é muito maior. Porque ao invés de eu interromper o outro para dizer se o outro está certo, se está errado, e colocar a minha justificativa, não, porque você fez isso, aí aquela ringue, guerra de braço, tu fica na superficialidade. Nesse outro momento, tu já vai para o nível da alma. E ir para o nível da alma é acolhimento. Isso é feminino. Porque às vezes, muitas das vezes, inclusive, a pessoa não fez alguma coisa com o objetivo de te atingir ou te magoar. Claro que É só um não. problema de interpretação. Só porque é aquele negócio que a gente estava falando no outro dia, que o nosso ego acha que todo mundo faz tudo para nos atacar e como se fôssemos os centros das atenções, né? Como se o outro, que é o teu parceiro ou a tua parceira, fosse teu inimigo. E Uhum, não é, né? Porque o primeiro movimento é eu vou me defender. Olha aham, só, pô, até em função de traumas pretéritos, de relacionamentos que vêm lá de trás, e às vezes você fala uma coisa que toca exatamente naquele ponto de dor, que talvez o outro nem tenha consciência, mas foi uma dor. uhum. Sabe-se lá de onde que vem, mas é uma dor. Então, imagina, a gente precisa cada vez mais, claro, acolher a nossa dor, mas também enxergar a dor do outro, onde foi que houve o ferimento. Por mais que aquilo talvez não seja seu e o outro levou para o lado pessoal, é um ser humano que está na tua frente que entrou em dor. E que a gente precisa também estar disponível para poder holding space, né? Que é aquela expressão em inglês, no sentido de tá ali guardando lugar. Pô, tô vendo a tua dor, tô vendo que tu ficou ferido, então deixa eu te acolher também.
Ah, mas eu também tô ferida. Sim, mas eu processei, né? Já entendi o que também está acontecendo dentro de mim. Agora deixa eu te acolher, por isso que eu te digo, 90% dos casos, claro que eu estou aumentando, né, um pouquinho, mas as mulheres podem resolver os conflitos com carinho, que é se colocar na sua principal energia feminina, que é o do acolhimento, que é da leveza, que é da delicadeza, que é conversar com delicadeza, não apontando, não julgando, não criticando, que só afasta o outro que gosta de ser julgado e criticado. E quando a gente muda esse posicionamento, eu falo isso por experiência própria, porque... Tu acha que eu tô falando de qual ponto? Não, mas tu já atingiu um grau de evolução que eu ainda estou muito distante. Mas eu sempre fui muito, não só eu brigava muito, como eu sempre gostava muito de brigar. Eu E de ter adorava razão. comprar uma briga. Eu não precisava ser minha. Se eu tinha uma briga passando, eu já pegava ela para mim. Vem cá, minha amiga. Quero essa Minha briga. amiga, que eu tô contigo. Uhum. E quando tu muda, consegue mudar isso e passar primeiro para tua autoobservação, quando no momento de conflito, perceber em ti o que está gerando aquilo. Aí as coisas começam, tu sai daquela dinâmica do ataque, da defesa e do ataque, para primeiro olhar para si mesma, onde é que isso está me doendo, por que me machucou tanto, como é que eu estou reagindo, e aí tu consegue também ver o ponto de vista do outro. Então, isso é uma coisa que a clareza vai aumentando gradativamente, mas é um movimento que é sutil, mas faz toda a diferença para mudar o rumo da conversa, para ver onde é que aquilo vai parar. E eu vou um pouquinho além, tá? Quando tem um conflito como esse, né? Onde os dois não se entendem, a tendência é que ambos se fechem, entrem para o modo defesa e ataque e caminhem aquilo que a gente fala sistemicamente para o menos. O que é caminhar para o menos? Vamos supor, se você tem a mania, o jeito, né? O carinho de chamar o teu marido. Como é que tu chama o teu marido? Depende da situação. Em geral, é amor. Tá, então, vamos lá. Se tu chama sempre teu marido de amor, ai, amor aqui, amor ali, mas aí vocês tiveram um conflito. Aí qual que é o primeiro movimento instintivo de proteção? Já não chama mais de amor. Uhum. Eu tô puta? Como Ou é que eu nem vou chamar de chama. amor? Nem chama, filho da puta. Coitada, meu marido da Adria é maravilhoso. É verdade. O que acontece? Tu dá um passo para trás, então, naquele momento que tem tensão, briga, tu vai para o movimento que a gente chama de pro menos. Tu vai pro menos. E é justamente neste movimento onde há um conflito, onde há uma dúvida, que você tem que ir pro mais. Uhum. Por quê? Porque você vai se colocar no lugar onde está o amor. O que o amor faria agora? O amor, eu vou retirar o amor de mim, deixar de me acolher, no sentido de que, o que eu vou deixar de ser eu? E segundo, se eu sempre tratei o outro assim, justamente no momento que ele não está bem, é justamente assim que eu tenho que continuar tratando. Uhum. Mas E aí precisa ter coragem, né? Claro, porque o nosso primeiro instinto é então não vou me proteger, já não vou falar direito, já vou tirar o carinho e vamos partir para a briga, vamos ver o que acontece. Não, é justamente aí que você precisa ir no mais, no sentido de se posicionar no amor. Então, continua tratando com amor, porque em algum momento vai acabar, entende? O que tem que mudar? Volto na historinha dos 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz. Não levar para o lado pessoal. Quanto mais cada um leva para o lado pessoal, mais distante vai ficando. Aí a ponte que antes era curta começa a ficar cada vez mais longa. Aí cada um não consegue mais se enxergar direito. Então, o processo é ir cada vez mais
para perto. E para perto eu tenho que dar um passo a mais, eu tenho que ir para mais. Se o outro está em dúvida, se o outro está em dor, continue você oferecendo o que você sempre ofereceu. Continue você oferecendo. Ah, mas ele não está retornando, ou ele não está sendo da mesma forma. Ok, se ele não consegue dar naquele momento daquela forma, tudo certo, talvez seja um momento, um direito do outro, a dor que o outro está passando, acolhe e te mantém no lugar do amor. Nunca é importante a gente entender que a gente precisa estar sempre no movimento para o mais, nunca no movimento para o menos, baseado na reação do outro. Que é muito o que acontece. Ah, porque o outro me tratou assim, então também vou tratar. Se fulano me xingou no meio da rua, então eu vou também xingar. Esse é o princípio, entendeu? Se alguém brigou comigo, eu também vou brigar. Daí vem os traumas da infância. Se alguém me estuprou, eu também vou estuprar. Entende? Então a gente não pode caminhar para o menos, a gente precisa caminhar sempre para o mais. E para o mais é continuar se colocando cada vez mais no lugar do amor. Como que tem um livro que é chamado Conversando com Deus. Eu nunca mais esqueci esse livro, ele é uma trilogia, na verdade, do Neil alguma coisa. Não me recordo sobre o nome dele. Mas enfim, ele tem o audiobook no YouTube, ou as pessoas podem comprar, e é um livro onde há um diálogo dele com Deus. Então ele vai fazendo perguntas, né? E Deus vai respondendo. E eu gosto de uma pergunta que tem naquele livro, que faz assim, ó, sempre que você tiver uma dúvida, pergunte para si mesmo, e o que o amor faria nesse momento? E o que o amor faria nesse momento? O amor se retiraria ou o amor ficaria? E eu acho muito lindo quando a gente traz essa pergunta para o nosso dia a dia. E o que o amor faria? O amor deixaria esperando ou o amor acolheria? O amor seria grosseiro ou o amor seria carinhoso? O amor seria invasivo ou seria respeitoso? E o que o amor faria nesse momento? E daí ali, quando tu traz isso para a prática do dia a dia, vai ficando mais fáceis as tuas decisões. E de construir talvez uma nova identidade muito mais baseada no amor do que na dor. Na ação do que na reação. Entende? Sim, inclusive partindo dessa questão dos valores individuais é que é possível construir, descobrir quais são os valores conjuntos do casal, né, para que o relacionamento venha a ser próspero e duradouro. Até se a gente parar para pensar, é com o diferente que a gente aprende, não é? É com o diferente que a gente aprende. E eu acho isso muito legal quando você está consciente de que o valor do outro é diferente do teu valor. Então, uma das coisas que eu aprendi, que eu compartilho com o meu namorado, é que ele tem muito valor no tempo. O tempo de qualidade ali, né? Ele dá muito valor para isso. Coisa que, para mim, é muito difícil. Então, quando a gente senta para conversar, às vezes, internamente, eu quero ir embora. Porque para mim não tem valor. Não é que não tem valor, me expressei mal. É que para mim eu posso usar de outra forma. Ainda não é isso. Mas é que eu não fui ensinada. Agora eu entro no ponto. É que na minha infância não me foi ensinado de que tempo tinha valor. Porque o meu pai e minha mãe não tinham tempo para mim. Então, quando o outro senta para me dar tempo, aquilo vai lá no meu mais profundo e diz, não, mas tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, não, vai embora, não, tá errado, tá errado. Então, eu tenho cada vez mais aprendido a, nestes momentos, então tô aqui. Presença. Isso tem valor. Entende? Mas isso, ele não sabe, a não ser que ele escute isso aqui. Agora ele vai saber. Agora vai saber, agora já sabe. Mas isso é algo que eu venho aprendendo e que tem muito valor para mim, porque me agrega valor, eu não sabia fazer isso.
Mas isso parte do quê? De uma autoobservação minha. Eu me auto-observo o tempo inteiro. Como que eu estou sentindo, como é que eu estou reagindo, pô, isso aqui eu fiz errado, então isso aqui não está certo, isso aqui talvez eu machuquei o outro, isso aqui eu dei menos. É um movimento de auto-observação o tempo inteiro, porque o outro sempre vai refletir alguma coisa sua mesma. É um espelho, ele vai despertar alguma coisa. Então, peraí, por que eu quero terminar a conversa rápido? Sendo que eu tenho tempo. O que me impele? Aí entra agora algo bem interessante, né? Que a gente estava falando até hoje de manhã com relação à codependência. Eu sempre disse, sempre vou repetir que eu sou uma codependente em recuperação, porque a minha codependência se originou de uma estrutura familiar onde havia um alcoólico, que no caso era o meu pai. Então, esse movimento fez com que uma família, com que nós, né, como família, desenvolvêssemos determinadas características de comportamento. E uma das características de comportamento é o controle. Não é nem o controle, mas é o se colocar sempre à disposição do outro, como se você tivesse sempre que estar mais para o outro do que para você mesmo, perdendo até a sua identidade. Então, no meu primeiro casamento, eu sofri muito, muito, muito essa influência ao ponto de realmente eu não ter a minha identidade, não saber a minha identidade, né? E isso foi um resgate de mim comigo mesma ao longo do tempo, de responsabilidade inteira e completamente minha. E uma das características que eu aprendi na minha infância foi de que o que eu sentia, que é uma característica da codependência, o que eu sentia não tinha valor. E o que eu precisava não tinha valor. Por quê? Porque na minha infância tudo ficava em torno do alcoolismo do meu pai. Dessa dor. Faz sentido para ti? Sim, faz bastante sentido. Até estava lembrando do podcast e vídeo que a gente gravou sobre codependência especificamente. E é exatamente isso, né? E que também não deixa de ser uma forma de controle. Uma forma de você controlar o outro, na medida em que tá dando tudo. Mas é um controle interno, sabe? É um controle de você não se permitir se olhar, né? Um controle de você não permitir ter a sua própria vida, porque você tem que estar disponível para a vida do outro. Aí você não tem a sua identidade. É onde gera a falta de identidade, né? A falta de autorresponsabilidade, o fato de se autocuidar. Então, quando a gente volta lá no início da nossa conversa, né, das expectativas, daquilo que eu dou, que eu quero que o outro dê, não tem expectativa. Tem sim, porque vem da lei do equilíbrio. Você dá, você quer receber, né? Mas o quanto eu dou demais para receber demais, que pode entrar nesses níveis de codependência. Olha que rica a nossa conversa, olha por onde a gente passou, né? A conversa inteira. Sim, a gente começou num ponto e foi indo, nossa pauta já foi pro Beleléu, inclusive. Não é que foi, é que tá tudo interligado. É verdade. É muito legal a gente observar que tudo é o mesmo, tudo é uma conexão do mesmo. Então, a gente entra lá das expectativas, vou repetir a trajetória, a gente entrou lá nas expectativas, a gente viu a lei do equilíbrio do dar e receber, porque isso é da alma, do processo de compensação. Daqui a pouco a gente entrou para 5 linguagens do amor, que é a forma como eu dou amor, recebo amor, como o outro dá amor, recebe amor, que é o que cada um dá conta. A gente entrou na questão dos valores, que é aquilo que eu trago da minha infância, que realmente tem valor para mim. A gente entrou para vulnerabilidade, no sentido de ter diálogos honestos. Aí a gente entrou ali nos 4 compromissos ainda, né? Não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões, porque quanto mais tu fizer isso, mais dor vai levar. Depois a gente volta para a questão sistêmica no sentido de caminhar para o menos ou caminhar para o mais. Aí a gente vai lá para aquela perguntinha bonitinha, né? O que o amor faria? E agora a gente vai e começa o nosso processo de encerramento com a codependência, que é uma característica quando falta todas essas outras ali atrás. Quando você não tem a clareza de tudo isso aqui que eu acabei de comentar, você pode sim
ser uma pessoa codependente e nem se dar conta. Uhum. E é porque faltam Muito. e porque faltam esses elementos aqui de consciência aqui atrás, sabe? Os elementos de consciência de saber, de observar o outro, de se observar, de que precisa ter sim um processo de equilíbrio entre os dois, entre o dar e o receber. Porque se você é um codependente, você vai dar demais. E você acha, ai, não precisa, não tem que receber. Sou Madre Teresa de Calcutá. Uma Não ova, existe né? um negócio desse, né? Não dá. Uhum. Então, entende que quando falta tudo isso aqui, a gente está entrando aqui em processo de codependência. Eu vou dizer, gente, a maioria das pessoas são codependentes em algum nível. Uhum. Então, existem características que são bem pontuais, mas tem outras que são extremamente veladas. E que daí, quando entra para um relacionamento, não entra num relacionamento para o mais, que é o movimento de ir para frente, de um crescer com o outro, de um ficar feliz com o outro, de um se alegrar com o outro. É o movimento do menos, de tirar Eterna cobrança. a eterna cobrança, aí entra para as brigas, aí entra lá naquilo que a gente também falou, pô, é briga o tempo inteiro, porque um não enxerga o outro. Uhum. E daí vai levando para o lado pessoal, porque quer me machucar, porque quer me cercear, porque quer me podar, porque quer me diminuir. E muitas vezes não é isso, é uma falta de compreensão de um enxergar o outro. Uhum. E de um se entender dentro de si mesmo. Aí, para quem não escutou, não assistiu, o nosso episódio sobre codependência, recomendo voltar lá. Inclusive, eu percebi alguns graus de codependência enquanto a gente conversava naquele dia. Então, Uhum. e para quem já escutou, assistiu, volta lá em algum momento, rever, escuta novamente, que sempre tem algum insight que a gente deixa passar. E em outra situação da vida, a gente vê sob outras perspectivas. Então, é bem interessante revisitar essas conversas, né? É lógico, sempre muito importante para se autoconhecer, daí é como tu estava falando, né? E entender quais são os teus valores. Porque num relacionamento, tu sempre vai ter um relacionamento com uma pessoa que traz valores diferentes dos teus. E aí? E como é que convive? Uhum. A gente convive aprendendo, né? A gente convive um enxergando o outro, aprendendo a respeitar um ao outro. E é claro, cedendo, porque tem coisas que a gente vai ter que ceder. É um relacionamento, não dá para se manter solteiro. Uhum. Tipo assim, um modus, né? Um modus solteiro, faça o que eu quero. Não dá. Porque senão você vai estar ferindo o quê? O valor do outro. Então a gente vai ter que sacrificar também muitas vezes alguma coisa, não ao ponto de você perder a sua identidade, que daí vai para a codependência, mas ao ponto que possa ser um equilíbrio saudável entre os dois, onde você não esteja nem tão distante, nem tão distante que você só faça do seu jeito e tenha só a sua vida, nem tão perto que você perca a sua identidade, Uhum. mas num ponto de centramento, de que, não, isso aqui eu posso ceder, isso aqui não vai me machucar e vai fazer o outro feliz. Pô, legal! É isso aí, Assim entende? não é, mas é muito gratificante, né? Claro, porque ambos vão ficar bem. Então, esse meio termo que as pessoas têm dificuldade muitas vezes de se colocar, porque elas não se autoconhecem, não sabem os seus valores, não sabem quem são, não sabem o que gostam, não sabem para onde querem ir, sabe quais são os seus objetivos. Aí eu vou cobrando do outro uma coisa que o outro não pode dar, e o outro está dando, só que está dando de um jeito diferente que eu sei receber. Uhum. Aí a gente não se entende, É porque isso aí. falta esses diálogos honestos. Uhum. De, Então, tá, poxa, então tu sente assim? Pô, eu não sabia que tu sentia assim. Nossa, agora eu já entendi. uhum. Olha, eu sinto assim. Tu consegues entender? Valores diferentes. Não quer dizer que não possam coexistir, devem, porque é assim que a gente cresce, assim a gente aprende a olhar por um outro ponto de vista, aprende a olhar de uma outra forma que de repente não, nunca na minha vida eu pensei que eu pudesse fazer dessa coisa, mas pode. Olha que rico. E olha Uhum. que lindo, né? A gente Pode. descobre facetas nossas que a gente nem julgava serem possíveis, né?
Exatamente. A gente acha que, nossa, só tem um jeito para fazer, só tem uma forma para agir, ou só tem a minha crença, só isso aqui que tem valor. Não, tem outros também. Outras formas que podem ser até mais interessantes. Muito Mas se a gente, divertidas. mas se a gente não se abrir para descobrir, a gente sempre vai ficar preso no nosso mundinho e a verdade é que ninguém entra daí. Aí vai ficando difícil. É verdade, vai ficando chato, né? Porque daí é tudo mais do mesmo. Uhum. Mas já conviver com a gente já é um desafio, né? É verdade. Se Então, a gente não tiver jogo de cintura e não souber se relacionar, Jesus, né? já fizemos toda uma trajetória, então eu acho que podemos encerrar por aqui, então. Quem sabe a gente assume um compromisso de falar mais sobre os valores do casal num próximo episódio. Ah, legal, podemos falar. Os Então, valores do casal. Uhum. vamos nos próximos episódios falaremos sobre os valores do casal. Então, muito obrigada, Fer. Muito obrigada, Adri. Vi que a tua obra aí ao lado, escutei que a tua obra continua, a obra dos vizinhos continua, né? Uma Sempre pequena precisando. sinfonia. É uma pequena sinfonia. Vocês compartilharam de um pequeno momento de sinfonia que começa normalmente às 7 da manhã. Espetáculo. A vida como ela é. Então, muito Sim. obrigada. Gente, muito obrigada pela audiência de todos. Nos acompanhem, compartilhem, assinem o canal do YouTube, que para serem avisados sempre que a gente colocar um vídeo novo. E estejam sempre com a gente nos nossos canais, porque vem muita novidade legal por aí. Não vamos dar spoiler, mas já dando uma diquinha que vem muita coisa legal por aí. Vem uns cursos bem bons aí, incluindo o de codependência. Isso mesmo. Então, gente, muito Tá dando obrigada. spoiler. Qualquer coisa, sabem os nossos contatos pelo canal do Instagram, pelo contato@fernandamedeiros.com. Estamos sempre à disposição para receber suas manifestações. Muito obrigada, um beijo. Beijo, Até é o nóis, gente. próximo. Até. Até.